A seleção brasileira, no amistoso contra a China, no Arruda, nesta segunda-feira, goleou por 8-0. E olha que ficou devendo o futebol. Você pode achar, mas que incrível, ninguém está satisfeito com nada. 8-0, mas o adversário era tão frágil, tão fraco, nem falta sabia fazer. Todo mundo falou, a China marca muito bem, deu trabalho para a Espanha, perdeu de 1-0, deu trabalho para a Suécia, perdeu de 1-0, mas eram outros jogadores. O time estava bastante desfalcado e eu vou te contar, não sei o que aconteceu, mas foi uma caricatura de time de futebol a China. E o Brasil no primeiro tempo fez 2-0, mas ficou devendo, errou muitos passes, jogadores displicentes na hora da conclusão. O Brasil poderia ter feito 8 gols ainda no primeiro tempo. No segundo acelerou um pouquinho, tocou um pouquinho a bola e chegou a marcar mais 6, sendo um contra, um de pênalti, marcado pelo Oscar. O Brasil ganhou por 8-0. Após a partida, o técnico Mano Menezes anunciou a relação de convocados para o Superclássico das Américas. Serão 2 amistosos contra a Argentina, nesse mês de setembro ainda em Goiânia e depois no dia 3 de outubro jogando na Argentina. Vamos à relação dos convocados pelo técnico da seleção brasileira. Os goleiros chamados: Cássio do Corinthians, Jefferson do Botafogo. Zagueiros: Dedé do Vasco, Rodolfo do São Paulo, que aliás está contundido, desfalque São Paulo contra o Atlético Mineiro, Hever do Atlético Mineiro. Os laterais: para a esquerda, Carlinhos do Fluminense, Marcos Rocha, lateral direito do Atlético, Fábio Santos, lateral esquerdo do Corinthians, Lucas Marques, lateral direito do Botafogo do Rio de Janeiro. No meio campo, Arouca dos Santos, volante. O Bernardo do Atlético Mineiro é um meia atacante muito bom de bola. Está fazendo um extraordinário campeonato. É o principal jogador do Atlético Mineiro, na minha opinião. Não o Ronaldinho Gaúcho. Para mim, o principal jogador é o Bernardo. Jadson do São Paulo, que não vive lá grande fase, mas já esteve na seleção. Lucas do São Paulo. Paulinho do Corinthians. Ralf do Corinthians, que o Mano falou que é um volante que não sabe jogar, mas está convocado. E Thiago Neves do Fluminense. Os atacantes: Leandro Damião do Internacional, Luiz Fabiano do São Paulo, também está contundido no jogo contra o Atlético Mineiro pelo São Paulo, mas vai estar pronto para jogar pelo Brasil contra a Argentina. Neymar do Santos e o Wellington Ney, jogador do Fluminense. São os convocados pelo Mano Menezes para o Superclássico das Américas, os jogos contra a Argentina, ainda nesse mês de setembro e no comecinho do mês de outubro. Jovem Pan Online.